Meus amigos, minhas amigas, a situação do presidente Lula está ficando cada vez mais complicada para as eleições que nós teremos agora em outubro de 2026. Ele está aí, né, ficando numa situação, né, porque as notícias vão chegando e a situação dele vai se complicando. Agora ele conseguiu o título inédito de o terceiro país mais endividado da América do Sul. Pois é, o velhinho da picanha conseguiu esse feito, né? Deixar o país completamente endividado. E o pior, né? Agora ele está falando aí em ensinar a população, fazer uma cartilha para ensinar a população a não se endividar. Porque, segundo pesquisas do próprio governo, uma das questões que está mais atrapalhando a popularidade do governo Lula é o endividamento das famílias brasileiras, né? E das empresas também. Tanto as famílias, as pessoas físicas, como os CNPJs estão completamente endividados, devendo, com nome sujo, né? E o Lula está querendo ensinar a população a se manter economicamente bem, sendo que ele é o primeiro que estoura todas as contas, faz uma gastança violenta, não respeita o próprio arcabouço fiscal que eles mesmos fizeram, né? Vive estourando os limites, gastando muito mais do que pode, tentando maquiar as contas para parecer que está tudo bem, né? E agora ele quer ensinar a população como a população deve gastar o seu dinheiro. É brincadeira, né? Mas a gente tem que escutar esse tipo de fala desse molusco. Bom, pessoal, e não é só isso não. A Daniela Lima, você sabe aquela que é, né? Essa daqui, ó, você vai ver aqui a carinha dela aqui, ó, a Daniela Lima aí, ó. Ela tá em pânico, em verdadeiro pânico, porque uma bomba aí do banco BRB está prestes a explodir no colo do presidente Lula, né? Esse banco BRB está envolvido no escândalo do Banco Master. E segundo informações da própria Daniela Lima, o banco está em crise. E esse banco faz pagamento de uma boa parte dos aposentados do Nordeste, né? Vários estados ali do Nordeste recebem através desse banco. Os aposentados recebem o seu dinheiro através desse BRB. A grana passa por lá para ir para os aposentados. Já imaginou se não tiver grana para pagar os aposentados que já foram roubados? Agora você imagina se começa a não chegar o dinheiro nos velhinhos? O Lula tá danado, né? Porque isso daí vai ser, como ela disse mesmo, é uma bomba que vai explodir aí no colo do Lula. E além disso, pessoal, o Lorival Santana, você deve saber quem que é. O Lorival Santana, esse cara que você está vendo aí, ele vai fazer uma fala mostrando que o Lula está brincando com fogo ao ficar provocando o Donald Trump, né? Porque o Lula, como ele ganhou uma certa popularidade quando estava aquela briga com o Trump, por causa do tarifaço, agora ele acha que tem que ficar criticando o Trump toda hora para ver se ganha popularidade com isso. Mas acontece que não, né? Ele pode dar um efeito ao contrário. O Trump pode se enfesar e fazer um novo tarifaço ou qualquer coisa similar. E mais ainda, pessoal, vamos aqui ver aqui, ó, uma reportagem ali no Jornal Nacional, olha, tá vendo, ó, o logotipozinho do Jornal Nacional aí, ó, pessoal de novo descendo a lenha nos ministros do STF. É isso que nós vamos ver aqui. Então eu só vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. O que você está achando de tudo isso? Será que o Lula ainda se elege? Eu não acredito que o Lula se eleja mais. Eu acho que o Lula tá mais para Biden do que para qualquer outra coisa. Vamos lá, pessoal. Novo título, o terceiro país mais endividado da América do Sul. Pior que a gente, só a Venezuela e a Bolívia. Olha que tragédia. O Brasil está dividindo o mesmo pódio de endividamento que a Venezuela, destruída pelo Nicolás Maduro. Somos medalha de bronze em arrebentar com as contas públicas. Segundo o FMI, somos o terceiro país mais endividado da América do Sul em relação ao PIB, com uma dívida equivalente a 91,4% de tudo que o país produz. É isso aí, 91,4% do PIB. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, tentar se esconder atrás de metodologias. O Banco Central usa um cálculo mais restritivo que mostra a dívida PIB em 79% do PIB. O FMI não. O FMI usa o padrão internacional para comparar os países, o mesmo que o mundo inteiro usa. Nesse cálculo que o planeta Terra usa, o FMI chega nesses 91,4% de dívida PIB no Brasil. Ou seja, tem mais de 10 pontos percentuais do PIB que o governo simplesmente
gente deixa fora das contas locais. O problema é pior. Não é só o número em si, e sim a trajetória. A nossa dívida só cresce. E assim, uma fatia cada vez maior do orçamento vai para pagar juros. E assim, sobra menos para infraestrutura, estrada, escola, hospital. A gente deveria investir mais do que o dobro do que é investido em infraestrutura. Mas não sobra dinheiro. A gente investe 2% do PIB, quando o certo seria investir 4,5% do PIB em infraestrutura. Mas o governo gasta mais do que arrecada. Isso reduz a poupança do país, reduz investimentos, empurra os juros para cima no médio prazo e chuta quem paga essa conta. Acertou! É você que paga com crédito caro e serviço público deteriorado, por exemplo. Com as estatais no vermelho, o governo central deficitário e dívida no teto, o mundo está evoluindo na velocidade da inteligência artificial e o Brasil está regredindo pros Flintstones. Como eu disse aqui um pouco, Nath, a gente tem toda a folha do funcionalismo do GDF, ou boa parte dela, caindo diretamente no BRB, ou seja, os pagamentos dos salários dos servidores do Distrito Federal são feitos no BRB, mas de outros estados também. E isso levantou um alerta entre aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é a ordem do Lula até agora, tá? A ordem do Lula é: o governo federal não se mete nisso. O governo federal não vai se meter nisso. Né? Essa foi uma negociação tocada com aval do governo do Distrito Federal, sob os olhos do então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que o governo do Distrito Federal precisa resolver com seus ativos, inclusive. Porque quem é o acionista majoritário do BRB? É o GDF, é o governo do Distrito Federal. O problema é que uma eventual crise no BRB pode ter impacto em estados, por exemplo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, que tem servidores recebendo seus salários no Banco de Brasília. Suas contas estão no BRB. Então, o que estão dizendo agora para o presidente da República? Olha, talvez seja o caso de acompanhar essa situação com mais vagar. Porque uma eventual crise no BRB pode ter, sim, impacto em estados que são majoritariamente lulistas. E, via de regra, Natália, o que a gente está vendo em todo esse escândalo do Master é que, apesar de não haver, nesse momento, nenhum envolvimento comprovado de integrante do governo federal, a crise está caindo no colo do presidente Lula. Né? Apesar de ter governador do Distrito Federal, integrantes de partidos do Centrão, candidatos de partidos do Centrão, já notadamente citados, ministros do Supremo Tribunal Federal, notadamente citados na lista de relacionamentos de Daniel Furcado, sem que isso tenha caído no colo, sem que isso tenha resvalado em um quadro, por exemplo, de alto escalão do governo Lula, ainda assim a conta está ficando para ele. Então, imagine, é o que está na coluna de hoje, que eu convido todo mundo a dar uma passadinha lá para ver, imagine se isso começa a resvalar, por exemplo, nos pagamentos de servidores de estados majoritariamente lulistas. Então, o presidente está sendo acompanhado a olhar essa crise agora, Natália, bem de pertinho. Um adendo aqui, a Daniela Lima esqueceu de falar do Lewandowski, que era ministro da Justiça, tinha sido ministro do STF anteriormente, que o Lula chamou para ser ministro da Justiça e que tinha um com contrato, sim, com o Banco Master. E o Guido Mantega, ex-ministro do Lula, aí, grande, né, aliado do Lula ali, petista, né, militante petista, como vocês sabem, ex-ministro da Economia, que também tinha um contrato milionário com o Banco Master para fazer lobby lá no governo. Então ela só não citou esses dois casos aí de gente próxima ao Lula, só isso ela não citou, né? Ela citou o pessoal do Centrão, blá blá blá, tal, mas os amiguinhos do Lula ela esqueceu. Ai, que memória seletiva que ela tem, né? Estou preocupado como brasileiro com o movimento que o presidente Lula está fazendo, né? Porque como ele está perdendo popularidade e a candidatura do Flávio Bolsonaro ela é robusta e ameaça a candidatura do Lula, eu percebo o presidente Lula provocando o presidente Trump. O Trump não deseja essa briga. A última vez que ele falou sobre isso, faz umas 2 semanas, o Trump foi perguntado sobre o fato de os presidentes do México, Colômbia e Brasil não terem participado de uma cúpula que ele realizou para o lançamento do Escudo das Américas, e ele respondeu assim: eles não vieram, acho que eles não puderam vir, mas I get along very well with the three of them. Eu me dou muito bem com os 3. Em seguida, o Lula fez discursos falando que ele, vetou, né, o visto para um assessor do Departamento de Estado, que é o novo responsável pelo Brasil, que é realmente uma figura muito ideológica, muito anti-Lula, e que está ali para tentar retomar essa pauta do conflito entre Trump e Lula. É um cara influente, escrevia os discursos do Trump no primeiro mandato do Trump, e está aqui para botar fogo no parquinho. Estava vindo e pediu para se reunir com o Jair Bolsonaro. E aí ele negou o visto e falou para o Alexandre Padilha, ministro da Saúde: enquanto não derem de novo o seu visto, não vai ter visto e tal. Cara, isso é uma irresponsabilidade em termos, assim, dos interesses nacionais, né? Os setores produtivos do Brasil dependem do comércio com os Estados Unidos. O Trump, ele tem essa coisa de usar as tarifas e tal. Bom, não houve reação. Mas se o Lula continuar tracionando isso para recuperar, porque a única coisa que deu popularidade para o Lula nos últimos anos foi a briga com o Trump. Segundo a reportagem, o destino da viagem do ministro Dias Toffoli foi o resort Itaiaiá, no Paraná,
O avião usado era da Prime Aviation, empresa que tinha como sócio Daniel Vorcaro, investigado por crimes financeiros no caso do Banco Master. Em fevereiro, o ministro Toffoli confirmou que o resort pertenceu a uma empresa da família dele. Em 2021, segundo a Polícia Federal, parte das cotas do resort foi vendida para um fundo de investimento ligado ao Banco Master. A Folha de São Paulo teve acesso a registros da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e do Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Segundo a reportagem, a viagem foi em 4 de julho de 2025. Documentos indicam que Toffoli entrou no terminal executivo do aeroporto de Brasília às 10 da manhã. E 10 minutos depois, um avião da Prime Aviation decolou para Marília, em São Paulo, cidade natal do ministro. Um documento do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo mostra que equipes foram designadas para prestar apoio em segurança e transporte para uma autoridade do Supremo em Ribeirão Claro, onde fica o resort Itaiaiá, de 3 de julho, dia anterior à viagem citada pela reportagem, até 13 de julho. A reportagem aponta que Toffoli teve 10 registros de entrada em 2025 no terminal executivo do aeroporto de Brasília, que recebe principalmente aeronaves particulares. Aí, pessoal, vocês viram então, né, a situação que vai se complicando cada vez mais aí, tanto do nosso país como do presidente Lula, né? Porque é uma extensão aí, conforme o país vai ficando numa situação pior, graças ao governo do Lula, né? A popularidade do Lula vai, ó, só ladeira abaixo, né? Só ladeira, a dívida só vai crescendo e a popularidade dele só ladeira abaixo, né? É isso que acontece, né? Quando o governante não tem responsabilidade fiscal, sai gastando que nem um louco, querendo. É populismo, né? O nome disso é populismo, praticado pela maioria dos ditadores, né, comunistas que nós temos no planeta. E se você pegar Hugo Chávez, se você pegar o Maduro, Nicolás Maduro, se você pegar o Ortega, se você todos esses ditadores de esquerda, eles usam essa forma, né? Em Cuba também, né? O Fidel Castro fazia isso também. Todos eles fazem isso, né? Aquele populismo que vai destruindo as economias do país até que chegue num ponto que não sobra nada, só sobra pobreza, né? Como no caso lá de Cuba e da Venezuela. Você vê que a Venezuela aí, 2 países estão pior que o Brasil aqui na América do Sul. É Bolívia e Venezuela, né? 2 países que têm aí sempre tido governos de esquerda, né? E então é isso, pessoal. Agora é rezar, né, para que essas eleições sejam honestas, né, que a gente tenha urnas eletrônicas que funcionem realmente direitinho, né, e que o resultado seja aquele que é esperado, né, que é o fim dessa era do PT no Brasil, né? Porque o Lula saindo agora, não ganhando eleição, aí já era, nunca mais ele volta, nós vamos estar livres, finalmente estaremos livres dessa corja, dessa bandalheira que tomou o poder desde 2003, lá atrás, né? Olha aí, já faz 23 anos, né, que eles estão aí, né, as voltas aí, praticamente 18 anos de PT no poder, e o estrago, né, cada vez as pessoas estão mais pobres, cada vez tem mais dificuldade, cada vez tem mais gente dependente do governo. Em vez de melhorar a situação, não, eles só fazem piorar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!